Essa é a prova de que um amaldiçoado pode ter uma longa vida. Eu me tornei diretamente um exorcista de nível SSS. Todos achavam que eu estava louco. Acontece que para lançar habilidades como exorcista, é necessário consumir uma grande quantidade de vida. Mas ninguém sabia que eu possuía o dom da imortalidade. Meu corpo se recupera instantaneamente de qualquer dano. Neste mundo, todos podem despertar várias profissões extraordinárias através de um ritual de transição. No entanto, o ritual de transição é extremamente caro. Então, para juntar dinheiro suficiente para o ritual, eu estava diariamente vendendo meus próprios órgãos. Neste momento, no mercado negro subterrâneo de Kinshin, fui direto ao ponto com o chefe. Vou vender um rim, e também uma córnea. Ao ouvir meu pedido, o chefe desonesto, que se especializava em tráfico de órgãos humanos, não pôde deixar de me olhar com uma expressão complexa. Rapaz, você tem certeza? Nos últimos 6 meses, você já vendeu um rim, um baço, uma vesícula biliar, um par de testículos, um pedaço de artéria coronária, um terço do fígado, um segmento do intestino delgado e metade do intestino grosso. Se vender mais um rim, você não vai sobreviver mais do que 2 dias. Mesmo sendo um traficante de órgãos experiente, ele nunca tinha visto alguém vendendo seus próprios órgãos dessa forma. Ele nunca tinha visto algo assim antes. Isso é realmente insano. Eu confirmei, para salvar minha irmã gravemente doente, qualquer coisa vale a pena. Dizendo isso, lágrimas quentes escorreram dos meus olhos. O chefe desonesto assentiu com a cabeça. Ele nunca foi uma pessoa de bem. Um rim de um jovem, desde que compatível, poderia ser vendido rapidamente por centenas de milhares de dólares, e ele só precisava me dar 30 mil. A córnea, então, nem se fala. Para uma pessoa cega, é um tesouro raro. Rapidamente, sem qualquer anestesia ou esterilização, meu último rim foi removido. Minha córnea também foi extraída. Aguentando a dor intensa na cintura, peguei os 30 mil que o chefe desonesto me deu e, cambaleando, saí, desaparecendo na escuridão. Embora cego, eu já tinha memorizado todas as rotas do mercado negro. Dobrei à esquerda e à direita pelas vielas do mercado, e, após ter certeza de que ninguém me seguia, finalmente respirei aliviado. Então, com um pensamento, todos os órgãos que me faltavam começaram a se regenerar. Até meus olhos turvos voltaram a brilhar com clareza. Com o dinheiro que ganhei vendendo os órgãos, somado a esses 30 mil, deve ser suficiente para o custo da transição. Murmurei para mim mesmo. Quanto à história da irmã doente, era apenas uma mentira que eu inventei para enganar o chefe desonesto. Na manhã seguinte, cheguei cedo à escola para participar do ritual de transição. Eu precisava me tornar um transicionado poderoso o mais rápido possível para me proteger. Depois de pagar a taxa, fui silenciosamente para o final da fila. Para não revelar o segredo da minha imortalidade, eu sempre fui quieto e discreto. Além disso, como estudante pobre, eu não tinha amigos. Eileen, o que você está fazendo aqui? A líder de turma me olhou com desconfiança. Na visão dela, eu, sendo um estudante pobre, não deveria estar aqui. Então, com um tom estranho, ela perguntou: você não deve ter feito um empréstimo para o ritual, não é? Eu silenciosamente assenti com a cabeça. Já que a líder pensou em uma explicação para o dinheiro, eu não precisava me esforçar para explicar. Assim que ela disse isso, muitos da classe começaram a me olhar com olhos de piedade. Os custos para participar do ritual de transição são extremamente altos, o que naturalmente levou ao surgimento de empréstimos específicos, chamados de empréstimos de transição. Fazer um empréstimo para a transição é claramente uma aposta arriscada. Se você conseguir uma profissão poderosa, tudo bem, mas se acabar com uma profissão inútil, os altos juros do empréstimo serão suficientes para te condenar a uma vida inteira de trabalho para pagar a dívida. Faça o seu melhor, suspirou a líder de turma. A decisão já estava tomada e ela não tinha mais o que dizer. Para ela, um estudante pobre deveria se contentar em prestar o vestibular comum e levar uma vida normal. Mesmo que a transição fosse bem-sucedida, os recursos necessários para um transicionado não são algo que um órfão poderia arcar. Com o início do ritual de transição, a atenção das pessoas se desviou de mim. O diretor da escola secundária Kinshin estava pessoalmente conduzindo o ritual de transição. À medida que cada aluno concluía seu despertar, a expressão do diretor ficava cada vez mais tensa. Na sua opinião, parecia que os alunos desta turma não estavam indo bem. Até agora, mais de 100 alunos tinham despertado, e o nível mais alto alcançado foi de um único transicionado da classe de combate. Próximo! O rosto do diretor demonstrava impaciência. A continuar assim, ele certamente seria responsabilizado. De repente, uma fênix vermelha como fogo irrompeu do altar de transição. O calor intenso fez com que o cabelo dos alunos na primeira fila ficasse chamuscado. Isso é uma profissão de nível SSS. A respiração do diretor ficou ofegante. Todos na escola secundária Kinshin não puderam evitar focar seus olhares no altar. Lá, havia uma silhueta alta. Nem mesmo o uniforme folgado conseguia esconder sua figura impressionante. Uma enorme fênix de fogo voava sobre sua cabeça. Liu Ruin, profissão de combate, maga do fogo de nível SSS. O diretor estava extasiado. Com uma maga do fogo de nível SSS, ele não se importava se todos os outros alunos despertassem profissões de nível F. Uma única Liu Ruin valia mais que um exército. Os olhos dos muitos estudantes estavam cheios de inveja. Ruin, venha comigo.
Tenho algo para discutir com você, disse o diretor, com um sorriso que fazia seu rosto velho parecer uma flor desabrochando. Professor Wang, assuma o comando do ritual de transição para mim. O diretor levou Liu Huin para fora. Os outros estudantes juntos não valiam tanto quanto uma Liu Huin aos olhos do diretor. Próximo, Yelin. O professor Wang chamou meu nome ao lado do altar de transição. Saí silenciosamente da multidão, e todos os olhares se voltaram para mim, cheios de escárnio e pena. Fazer um empréstimo para a transição já era lamentável, mas ser o próximo após Liu Hui, uma estrela de nível SSS, era como ser apenas um figurante. Ignorei os sussurros ao meu redor e subi diretamente no altar de transição. Eu também estava curioso para saber que tipo de profissão iria despertar. Quando o professor Wang ativou o altar, uma energia estranha entrou no meu corpo, me deixando com uma sensação quente. No segundo seguinte, o céu, antes claro e ensolarado, escureceu repentinamente. Incontáveis nuvens escuras se juntaram, surpreendendo a todos com essa mudança abrupta. O professor Wang, atônito, sentiu seu coração quase parar. 2 estudantes consecutivos com profissões de nível SSS? O diretor, que estava saindo com Liu Hui, parou e correu de volta, fixando o olhar em mim. Professor Wang, veja qual é a profissão do estudante Yelin. O professor Wang, ainda se recuperando do choque, verificou minha profissão. Yelin, classe de combate, exorcista de nível SSS. O professor Wang arregalou os olhos e ficou boquiaberto. Exorcista de nível SSS. Ótimo, ótimo. Não há dúvida de que você é um estudante da nossa escola secundária Kenshin. Hoje, você se orgulha de Kenshin. Amanhã, Kenshin se orgulhará de você. Não é exorcista. O diretor finalmente reagiu, sua expressão escurecendo. Embora qualquer profissão de nível SSS seja incrivelmente poderosa, há uma que todos desprezam: exorcista. Não é que o exorcista não seja forte. Na verdade, as habilidades de um exorcista são extremamente poderosas, e desafiar limites é tão fácil quanto comer ou beber para eles. O motivo pelo qual o exorcista é desprezado é o preço de suas habilidades. Embora suas habilidades tenham grande poder, elas têm um custo, ou consomem sua vida ou sacrificam partes do corpo como dedos, braços e coisas do tipo. Algumas habilidades suficientemente poderosas requerem que o exorcista sacrifique completamente a própria vida para serem lançadas. Por isso, essa profissão é também chamada de caminhão suicida. Até agora, nenhum exorcista conseguiu viver além dos 25 anos. O diretor, que inicialmente planejava investir em mim, abandonou a ideia ao descobrir que eu era um exorcista. A multidão, que antes estava apreensiva, explodiu em risadas. Exorcista de nível SSS? Haha, é inútil. Um par de habilidades e ele mesmo se torna um inválido. Um empréstimo para essa transição? É perfeito para ele. Os olhares maldosos perfuraram meu corpo como lanças, enquanto eu fazia meu papel, ficando pálido e com uma expressão de desespero. Somente eu sabia que, se não abaixasse a cabeça, começaria a rir. As habilidades dos exorcistas consomem vida? Isso não importa para alguém imortal como eu. Silenciosamente, verifiquei minhas habilidades. Profissão, exorcista. Talento, magia infinita. Cada nível que um exorcista sobe desbloqueia uma nova habilidade. Habilidade, raio do desprezo. Pode invocar um raio destrutivo ao custo de sacrificar partes do corpo. Quanto mais importante a parte, mais poderoso o raio. No nível máximo, pode invocar o raio divino do caos. O poder é determinado pelo nível e pela força mental do exorcista. Para mim, lançar habilidades não tem custo e não tem tempo de recarga. Raio do desprezo me deixou empolgado. Não é à toa que dizem que exorcistas são invencíveis no mesmo nível. Com minha imortalidade, eu mal podia imaginar o quão assustador eu poderia me tornar ao aumentar meu nível. Embora estivesse eufórico por dentro, sabia que não era hora de me gabar. Por mais forte que seja, eu preciso aumentar meu nível primeiro. Agora, ainda preciso me manter discreto. Fechei os punhos com força, tremendo, respirando pesadamente, meus olhos cheios de lágrimas. Estava interpretando perfeitamente. A ascensão meteórica seguida pela queda rápida é o destino inevitável de um gênio incompleto. Quando minha mãe notou minha reação, o diretor não pôde evitar um suspiro. Uma criança tão promissora. Mas, infelizmente, tornou-se um exorcista. Yelin, não fique tão chateado, disse o diretor. Como diz o ditado, faça o melhor com o que tem. Ser um exorcista ainda é uma profissão muito poderosa. É melhor brilhar intensamente e depois desaparecer do que passar a vida inteira em mediocridade. Levantei a cabeça lentamente, minha voz rouca. Diretor, os exorcistas realmente não vivem além dos 25 anos? O diretor hesitou por um momento antes de assentir com pesar. Mas logo seus olhos brilharam novamente. Os exorcistas têm uma vida curta, mas com um exorcista de nível SSS e um mago de fogo de nível SSS, nossa escola Kenshin terá uma vantagem inigualável no próximo teste de habilidade. Nem mesmo Liu Hui precisará intervir. Tudo o que esse garoto precisa fazer é mostrar sua determinação e sacrificar um pouco de si mesmo. Com isso, ele pode varrer todas as outras escolas. Imaginando-me de pé no pódio depois do teste, declarado vencedor, o diretor ficou animado. Venham comigo, disse ele, empolgado, levando-me a Liu Hui para o escritório. Yelin, Liu Hui,
Vocês dois devem saber por que estou os ensinando separadamente. O diretor olhou para nós com seriedade. Vocês dois são as esperanças da escola Kenshin neste teste de habilidade. Amanhã, a missão de iniciante será especialmente importante para vocês. Espero que ambos aumentem seus níveis para pelo menos 10 acima do mínimo. Podem ficar tranquilos, não vou designar nenhum estudante auxiliar para vocês. Terão a chance de enfrentar os desafios sozinhos. Por favor, não me decepcionem. O diretor estava confiante, mas eu e Liu Hui franzimos levemente as sobrancelhas. Permitir que um exorcista enfrente sozinho os desafios dos novatos era como usar uma bazuca para matar um mosquito. O diretor sugeriu, por que não formar uma equipe com Elin? Dessa forma, teremos uma garantia total de sucesso na exploração do santuário. Você pode lidar com os monstros de nível baixo, e quando encontrarmos os de nível mais alto, ele pode intervir. Isso deve acelerar nosso progresso. Liu Hui concordou. Isso faz sentido, realmente é uma boa ideia. Elin, o que você acha? Os olhos do diretor brilharam de empolgação. Prefiro seguir sozinho, diretor. Estou acostumado a fazer as coisas do meu jeito, respondi coçando a cabeça com inocência. Você não sabe reconhecer uma boa oportunidade, disse Liu Hui, sua expressão levemente fria. Ele havia planejado ajudar, pensando no fato de sermos colegas de escola. Afinal, os exorcistas, como uma profissão de vida curta, já tinham dificuldades suficientes. No entanto, fui surpreendido por minha recusa. Deixe-o ser. Vamos esperar até que ele entre no santuário e perceba a importância da cooperação ou se arrependa de sua teimosia. O diretor consentiu. Em seguida, ele tirou 2 anéis e os entregou a Liu Hui e a mim. São os anéis celestiais, não têm habilidades especiais, apenas aumentam a força mental em 10 pontos. Pode não ser muito, mas é melhor do que nada. Recebi os anéis em silêncio. Eles eram uma contribuição pessoal minha para o nosso esforço conjunto. Boa sorte! Espero que consigam aumentar seus níveis para mais de 10, o diretor disse, cheio de expectativas enquanto nos observava. Após agradecer ao diretor, saí do escritório. Na manhã seguinte, cheguei à entrada do santuário dos novatos. Já havia várias filas de alunos de outras escolas da cidade. Liu Hui e eu estávamos na frente da fila da escola Kenshin. Ela estava séria e frio, claramente evitando interagir comigo. Eu, por outro lado, estava tranquilo com essa situação. Enquanto isso, o diretor da escola Kenshin estava no fundo, com um sorriso radiante no rosto. Ele segurava os outros diretores das escolas, tentando impedi-los de se afastarem. Já disse a eles para manterem um perfil baixo e conseguirem uma profissão de nível SSS, mas esses alunos, tão preocupantes, ele resmungou. Uma mudança de classe e já saíram 2. Irritante, não é? Os diretores das outras escolas estavam mais sombrios do que o fundo de uma panela. Eles já tinham visto pessoas se gabarem, mas nunca de uma forma tão nojenta e descarada quanto essa. Antes de entrarmos no santuário, Liu Hui me lançou outro olhar frio. Ainda dá tempo para você se juntar a mim na equipe. Não, obrigado. Passei por Liu Hui e entrei no santuário dos novatos com passos largos. Se você quer morrer mais cedo, ninguém pode impedi-lo, ela disse balançando a cabeça, claramente pensando que eu estava perdido. Com um flash de luz branca, me vi em uma floresta densa. Teleporte aleatório? Bom, isso é conveniente. Pelo menos não preciso me preocupar em me distanciar dos outros. Fiz um alongamento preguiçoso e comecei minha jornada de caça aos monstros. Não demorou muito para encontrar uma criatura fofa, parecida com um gato, toda redonda e coberta de pelos rosados. Parecia um brinquedo vivo, capaz de derreter o coração de muitas garotas. Mas não me deixei enganar, afinal, isso era uma verdadeira besta, capaz de arrancar a garganta de um adulto com facilidade. É só um gatinho rosa de nível 1. Não me deixei enganar pela aparência adorável. Era uma criatura de verdade, pronta para um ataque mortal. Ele rolava no chão, ronronando, tentando me atrair para perto, talvez para um golpe fatal. Minha resposta foi simples. Invoquei o relâmpago do desprezo esmagador. Raios desceram dos céus, fazendo o gato rosado miar agudamente, assustado com a descarga. O que ele estava pensando? Se estava com fome tinha que sair para caçar. Por que me atacar? Pensei enquanto o bichinho era atingido pelos raios, sem chance de escapar. Abatimento de um gato rosado de nível 1, 10 pontos de experiência. Matar uma criatura de nível 1 só rende 10 pontos de experiência? Precisaria matar 100 delas para subir de nível? Isso é muito lento. Já que meus ataques eram todos do tipo puro, talvez fosse possível explorar mais a floresta. Com essa ideia em mente, me virei e desapareci entre as densas árvores. Nos próximos momentos, passei explorando essa floresta enevoada. Ao quebrar o longo bloqueio, fui cumprimentado por um banho de relâmpagos repetidas vezes. Enquanto avançava, não importava se encontrava um monstro de nível 1 ou de nível 5, minha resposta era a mesma: lançar o feitiço do desprezo esmagador e esmagar qualquer um que se aproximasse. Com cada feitiço lançado, me tornei mais habilidoso no uso do feitiço do desprezo esmagador, até poder ativá-lo sem recitar o encanto. Com essa taxa quase absurda de matança de monstros, logo alcancei o nível 2, tudo isso em cerca de 1 hora desde que entrei no Santuário dos Novatos. Uma média de 1 nível por hora. Esse tipo de velocidade de nivelamento provavelmente deixaria muitas bocas abertas.
Após subir de nível, desbloqueei um novo feitiço proibido, a combustão do ciclo proibido. Esse feitiço consome a própria vitalidade para aumentar drasticamente a força, agilidade e a energia espiritual em até 3 vezes. Aviso: o uso desse feitiço consome vida de forma irreversível, use com cuidado. Eu ri do aviso. Precisava ser cuidadoso ao usar habilidades? Era só uma piada. Com um grito, ativei a combustão do ciclo proibido e meu corpo foi envolvido por chamas carmesim. Minha força, agilidade e energia espiritual dobraram instantaneamente, com minha energia espiritual atingindo um assustador 120 pontos. Nesse estado, mesmo um monstro de elite teria dificuldade em resistir ao meu feitiço do desprezo esmagador. Eu estava imerso na emoção e não percebi que meu cabelo estava ficando grisalho a uma velocidade assustadora, minha pele estava se tornando flácida e meus olhos claros estavam ficando turvos. Em apenas 5 minutos, eu havia mudado de um jovem adolescente para um velho grisalho. Levantei a mão e olhei para minha palma enrugada como casca de árvore. Será que eu envelheci tanto em apenas 5 minutos? Se eu não quiser me expor, devo parar de usar a combustão do ciclo proibido depois de cerca de 1 minuto. Mas eu não apenas mantive a combustão do ciclo proibido ativada, como também permiti que minha vitalidade continuasse a queimar. Em seguida, algo estranho aconteceu. Eu, o velho grisalho, comecei a crescer de volta na direção oposta e recuperei minha juventude. Como alguém com a imortalidade, minha vida já era ilimitada, então os efeitos colaterais da combustão do ciclo proibido eram insignificantes para mim. Em seguida, eu ativei a combustão do ciclo proibido e iniciei uma nova rodada de carnificina. À medida que avançava, os monstros que encontrava ficavam cada vez mais poderosos, até mesmo os mais fracos eram de nível 5. No entanto, esses poderosos monstros eram frágeis diante de um guerreiro de nível 2 como eu e eram eliminados quase que instantaneamente. O cheiro de carne começou a pairar pelo ar onde quer que eu passasse, evidenciando minha crescente proficiência. Como um general dos raios, lancei relâmpagos com um movimento da mão, e novos perigos surgiam constantemente no santuário. Mas era uma batalha que eu aceitava com respeito e paixão, como um fogo ardente. Após um dia inteiro de carnificina, meu nível havia alcançado 3. Com isso, desbloqueei a habilidade da chama devoradora dos céus. Assim como o feitiço do desprezo esmagador, essa habilidade sacrificava minha própria vida para invocar uma chama inextinguível dos confins do submundo. Aumentar de nível se tornaria mais difícil conforme avançasse, mas estar no nível 3 em um dia era mais do que satisfatório. Para aproveitar meu sucesso, habilmente descasquei e preparei um olho do demônio morto, colocando sobre a fogueira ardente para assar. Apesar de minha imortalidade, a sensação de fome ainda era desagradável. Enquanto saboreava a carne, percebi um olhar curioso de longe, vindo de onde estava Liu Hui, a maga de fogo. Sua sensibilidade ao elemento fogo alertou para a presença das chamas. Liu Hui, com um brilho de curiosidade nos olhos, se aproximou para investigar. Assim que ela olhou na minha direção, dei um fim rápido ao fogo e até fiz xixi nele antes de seguir adiante com minha jornada de matança. Quando Liu Hui finalmente chegou, não havia mais vestígios meus, apenas a fumaça pairando sobre o que restava da fogueira. Seus olhos se arregalaram de surpresa ao ver a cena. Ela se agachou, pegou alguns gravetos que ainda não haviam se queimado completamente e os jogou embaixo do monte de cinzas. Ela pareceu satisfeito com isso, mas quando o fogo se apagou, ela franziu o senho ao sentir um cheiro estranho. Ela ponderou por um momento, mas optou por não investigar mais. Em vez disso, ela se levantou, os olhos cintilando de excitação. Que lugar incrível, ela murmurou para si mesma. Quão fascinante! Eu, Liu Hui, definitivamente vou encontrar você. Enquanto isso, eu continuava a percorrer a floresta, varrendo tudo em meu caminho como uma praga. Eu estava prestes a alcançar o nível 4 e estava decidido a continuar avançando quando ouvi um ruído atrás de mim. Meus olhos estreitaram-se levemente quando me virei, e deparei-me com as longas pernas esguias e pálidas de uma mulher. Ela logo foi seguida pelo rosto frio de Liu Hui. Até mesmo eu tinha que admitir que, apesar de sua cabeça dura, ela tinha uma beleza de tirar o fôlego. Mas por que diabos alguém como ela estaria aqui? Assim que viu meu rosto, Liu Hui franziu o senho, seu humor instantaneamente azedando. Por que você, Yelin? Ela murmurou com incredulidade. O que você está fazendo aqui? Ela estava claramente esperando encontrar o gênio desconhecido por trás das chamas, não Yelin. Mas logo ela percebeu a razão por trás disso tudo. Parecia que Yelin tinha entrado no santuário novato e percebido quão difícil seria para ele enfrentar isso sozinho. Ele provavelmente veio atrás de ajuda. Eu te avisei, Yelin, ele começou, seu tom amargo. Sua classe é poderosa, mas não é feita para enfrentar isso sozinho. Agora é tarde demais para se arrepender. Não adianta insistir. Eu não tenho tempo para me juntar a você agora. Saia do meu caminho, ainda tenho coisas a fazer. O rosto arrogante de Liu Hui não mostrava nenhum sinal de compaixão, enquanto eu tentava entender sua lógica distorcida. Ela inexplicavelmente me seguiu até aqui, mas agora eu que sou o chato que insiste demais? Eu percebi então que essa mulher não era apenas teimosa, era burra também. Fique à vontade para ir embora. Eu me afastei para dar espaço, não querendo me envolver mais com Liu Hui. Ela me deu um olhar de desdém antes de seguir seu caminho, sem dizer mais nada. Eu estava aliviado pensando que tinha me livrado do problema, quando Liu Hui de repente parou.
Você viu alguém passando por aqui? Ela perguntou, sua expressão séria. Era uma pessoa muito forte e habilidosa em usar o elemento do fogo. É bem provável que ele controle as chamas. O olhar de Liu Huin continha uma esperança latente. Eu soltei um suspiro. Agora entendi por que ela veio atrás de mim. Ela provavelmente viu o fogo que eu acabei de apagar e assumiu que eu era essa pessoa. Vi um cara bonitão indo nessa direção, apontei aleatoriamente, esperando afastá-la. Ela seguiu na direção que eu indiquei, e enquanto ela se afastava pela floresta, 2 novos luar surgiram no céu, totalizando 3. Era uma visão estranha e assustadora. O rosto de Liu Huin empalideceu instantaneamente. 3 luas? Que diabos? Ela murmurou, sua expressão se transformando em pânico. Não pode ser. Os 2 novas luas eram, na verdade, os olhos de uma besta monstruosa. Com um rugido ensurdecedor, a besta bateu sua garra colossal em direção a Liu Huin, que mal teve tempo para se esquivar. Era um monstro de sangue de dragão de nível 8, e Liu Huin estava longe de ser páreo para isso com seu recém-alcançado nível 3. Obrigado por assistir, estou voltando com o canal agora, então conto com vocês para deixarem o like e comentar, a parte 2 sai em breve, possivelmente amanhã.